Para mim, Antônio, de 72 anos, a família sempre foi o alicerce. Cada tijolo, cada reforma desta casa foi feita com o suor do meu trabalho na construção civil, pensado para o conforto da minha filha, Ana, e dos meus netos, que hoje já são adultos. Fiz sacrifícios que poucos entenderiam. Vendi um terreno que seria minha aposentadoria para pagar a faculdade da Ana. Abri mão de viagens e luxos para ajudar meu ex-genro, Marcos. Sim, o pai dos meus netos, aquele que me abandonou quando a Ana era ainda criança. A vida me ensinou a ser resiliente, a lidar com a dor em silêncio e a seguir em frente. Mas nunca imaginei que essa resiliência seria testada pela minha própria carne e sangue. Minha filha Ana se casou novamente há alguns anos com Ricardo, um sujeito de terno caro e sorriso fácil, que logo se revelou um poço de arrogância e oportunismo. Ele nunca escondeu o desprezo por minhas origens humildes, meu jeito simples de vestir ou minha aposentadoria modesta. O senhor vive no passado, Antônio. O mundo mudou. Ele gostava de dizer com um ar de superioridade que me revirava o estômago. Mas o que mais me incomodava era a influência dele sobre Ana. Minha filha, que antes era doce e atenciosa, aos poucos se transformava. Ela absorvia a ganância e a falta de empatia do marido. Recentemente, a pressão sobre mim se intensificou. Ricardo havia me convencido, com a anuência de Ana, a transferir todas as minhas economias para uma conta conjunta que eles administrariam. Disse que era para proteger meu patrimônio. Mas a verdade é que, desde então, acesso ao meu próprio dinheiro se tornou uma burocracia interminável, sempre dependendo da disponibilidade deles. Eu me sentia um refém em minha própria vida. A gota d'água veio durante o almoço. Minha neta Carol comentou sobre a possibilidade de eu precisar de uma cirurgia no joelho. Uma conversa que eu tivera apenas com ela, em particular. Ricardo, que estava servindo o vinho mais caro, parou abruptamente. Cirurgia? Para quê, Antônio? Para gastar o dinheiro que a Ana e eu estamos guardando para a nossa viagem de fim de ano. O senhor mal sai de casa. É um fardo, isso sim. Ele riu. E Ana, ao invés de me defender, apenas murmurou. Pai, o Ricardo está certo. Nossas finanças estão apertadas. Meu sangue gelou. Eu, que sacrifiquei tanto por eles, estava sendo chamado de fardo. O pior não foi a ofensa, foi a forma como foi dita, com um desdém tão profundo que parecia arrancar um pedaço da minha alma. Meu genro Ricardo então elevou a voz, o rosto vermelho de impaciência, apontando o garfo para mim. Você não vale nada, Antônio. Aposentado, velho, dependente, é um peso morto. A sala silenciou. Carol me olhou com os olhos marejados. Eu apenas acenei com a cabeça, um gesto quase imperceptível de aceitação, mas que para mim significava o fim de uma era. Meu coração pulsava com uma raiva fria, uma determinação que há muito não sentia. Aquele momento marcou a virada. Eu decidi. Basta. Meia hora depois, enquanto Ana e Ricardo discutiam sobre qual sobremesa pediriam, eu me levantei da mesa com a desculpa de ir ao banheiro. No caminho, esbarrei levemente na cadeira de Ricardo. Foi um toque sutil, quase imperceptível. Ninguém notou. Quando ele abriu sua carteira para pagar a conta, uma expressão de choque se espalhou por seu rosto. Seus olhos arregalaram, e a palidez tomou conta de sua face. Ele puxou os cartões um por um, tentando passá-los na maquininha. Mas todos davam transação não autorizada. Impossível, ele balbuciou. Isso só pode ser um erro do banco. Ana tentou acalmá-lo, mas o pânico já havia se instalado. Ele percebeu. E seus cartões estavam bloqueados por minha ordem. Meu plano, que vinha sendo meticulosamente desenhado nas últimas semanas, acabara de ter seu primeiro ato. Eles ainda não sabiam, mas o fardo acabara de se tornar o maior pesadelo deles. Nos dias que se seguiram ao incidente do almoço de domingo, a casa de Ana e Ricardo virou um caos. As ligações para o banco se multiplicavam. Os gerentes de conta eram acionados, mas a resposta era sempre a mesma. Os cartões estavam bloqueados por uma ordem judicial que eles não conseguiam rastrear. Enquanto o pânico deles aumentava, eu me mantinha em minha rotina, a imagem do avô sereno e desatualizado que eles esperavam. No entanto, por trás daquela fachada, cada movimento meu era parte de uma estratégia meticulosa. Minha experiência de vida na construção civil me ensinou a construir do zero, mas também a desmantelar estruturas frágeis. O mesmo princípio se aplicava às finanças. Anos atrás, antes de eu lhes dar procuração, eu havia investido uma parte significativa da minha aposentadoria em títulos de capitalização
e fundos de investimento de longo prazo. Fiz isso por segurança, diversificando para que, mesmo que algo desse errado com meus bens, eu tivesse um suporte financeiro. Essas aplicações eram inatingíveis para eles, pois exigiam minha assinatura e uma série de burocracias que Ricardo, em sua pressa para me controlar, ignorou. Ele só se preocupou com as contas correntes e aplicações de curto prazo, e foi exatamente isso que usei contra ele. A primeira etapa do meu plano foi a mais delicada. Com a ajuda de um advogado que conheço há anos, um homem discreto e leal, a quem já ajudei em outras ocasiões e que devia alguns favores, iniciei o processo de reversão da procuração que dei a Ana e Ricardo. Meu advogado, Dr. Eduardo, foi crucial. Ele encontrou uma brecha legal na forma como Ricardo me induziu a assinar o documento, alegando que eu não havia recebido todas as informações claras sobre os riscos. Além disso, reuni provas do comportamento abusivo deles, gravações de conversas onde me humilhavam, e-mails exigindo dinheiro e extratos bancários que mostravam movimentações suspeitas nas minhas economias que não correspondiam aos meus gastos. Aquelas evidências, embora parecessem mínimas para eles, se tornariam a base da minha defesa e da acusação. Enquanto isso, a arrogância de Ricardo e Ana só aumentava. Eles estavam tão certos de que me controlavam, que nem desconfiavam de minhas idas ao escritório do Dr. Eduardo, disfarçadas de visitas a velhos amigos. Pai, o que o senhor anda fazendo na rua? É perigoso para um senhor da sua idade. Ana reclamava pelo telefone com uma falsa preocupação. O Dr. Eduardo também protocolou uma ordem judicial para bloquear os cartões de crédito de Ricardo e Ana, que estavam ligados à conta conjunta. O motivo? Movimentações atípicas e não autorizadas. O golpe de mestre foi quando sugeri a Ricardo que vendesse meu antigo apartamento, que eu havia lhes doado anos atrás para ajudar nos custos da casa deles. Argumentei que as despesas eram altas demais para mim. Ele, com os olhos brilhando de ganância, concordou imediatamente, sem sequer desconfiar que eu já tinha um comprador em potencial. Um antigo colega de trabalho, também construtor, que havia se aposentado e procurava um lugar menor. O dinheiro da venda daquele apartamento, ele pensou, seria seu, mas não seria. No meio de toda essa movimentação, tive meus momentos de melancolia. Lembrei-me dos verões que passávamos juntos, das risadas das crianças, dos sacrifícios que pareciam justos na época. Mas então a imagem do Ricardo me chamando de fardo e o silêncio de Ana me voltavam à realidade. Minha determinação era inabalável. O Dr. Eduardo me alertou que o caminho seria difícil, que eles poderiam reagir com raiva e até tentar me incriminar. Você não vai acreditar no que aconteceu em seguida, eu disse a ele, referindo-me a uma mensagem de Ricardo exigindo que eu lhe transferisse mais dinheiro. É como se eles estivessem cavando a própria cova. Pequenas rachaduras começaram a aparecer na confiança dos antagonistas. Ricardo reclamava de sorte ruim, e Ana estava mais irritadiça. Eles ainda não haviam ligado os pontos, mas a tensão aumentava. O ar da casa deles ficava mais pesado a cada dia, e o cheiro do desespero começava a pairar. O próximo capítulo selaria o destino deles. O clímax da minha vingança poética veio em um dia cinzento de terça-feira. Ricardo havia agendado a reunião para finalizar a venda do meu antigo apartamento. Ele estava radiante. Mal podia conter a empolgação. Mal sabia que estava entrando na minha armadilha. Ana, embora um pouco nervosa, estava igualmente ansiosa. Pensavam que iriam embolsar o dinheiro da venda e que finalmente teriam um alívio para seus problemas financeiros, agravados pelo bloqueio dos cartões. Meu advogado, Dr. Eduardo, e o comprador, meu velho amigo João, já estavam na sala do cartório quando eles chegaram. A cena parecia comum, uma transação de imóveis rotineira. Mas não era. Boa tarde, Ricardo, Ana. Eu disse com a voz calma, quase neutra. Podemos começar? Ricardo, apressado, apenas acenou com a cabeça. O Dr. Eduardo, com sua pasta de couro preta, abriu um documento e começou a ler, com sua voz grave e formal, os termos da venda. Ricardo e Ana trocavam olhares cúmplices, um sorriso discreto nos lábios. No entanto, quando ele chegou à cláusula que especificava a titularidade da conta para onde o valor da venda seria transferido, o sorriso de Ricardo congelou. Pera aí. Ele interrompeu, o rosto subitamente pálido. Essa conta não é a nossa. É a sua, Antônio.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O Dr. Eduardo, sem alterar a voz, confirmou. Sim, Sr. Ricardo. Conforme o termo de reversão de doação devidamente homologado pela Justiça, o Sr. Antônio é o legítimo proprietário deste imóvel novamente. A venda, portanto, será acreditada em sua conta. Os olhos de Ricardo se arregalaram. Ana soltou um pequeno grito abafado, levando a mão à boca. O Dr. Eduardo continuou, imperturbável. Ademais, tenho aqui a decisão judicial, que anula a procuração que o Sr. Antônio lhes concedeu, devido a indícios de manipulação e má-fé na administração dos recursos do meu cliente. Ele ergueu uma pilha de papéis que incluíam os extratos bancários, as gravações e os e-mails que eu havia coletado. A respiração de Ricardo ficou pesada. Ele tentou falar, mas as palavras não saíam. Ana, com lágrimas nos olhos, murmurou. Pai, como pôde? Como pude? Eu rebati. Minha voz subitamente mais firme. Como vocês puderam me chamar de fardo? Como puderam tentar me roubar, me humilhar e me descartar depois de tudo o que fiz por vocês? Eu não valia nada, não é? Pois bem, vocês estão prestes a descobrir o verdadeiro custo do nada que eu valho. As consequências para eles foram devastadoras. Não apenas perderam o dinheiro da venda do apartamento, um valor considerável, como também a anulação da procuração significou que todas as aplicações e fundos que Ricardo havia tentado acessar foram bloqueados, ou transferidos de volta para o meu controle exclusivo. A pior parte para Ricardo foi a repercussão. O Dr. Eduardo, seguindo minhas instruções, apresentou as evidências de fraude e má-fé ao conselho da empresa onde Ricardo trabalhava. Ele, que vivia de aparências, teve sua reputação estraçalhada. Poucas semanas depois foi demitido. Ele nunca mais foi o mesmo. Eu soube por Carol, minha neta, que apesar de tudo se manteve ao meu lado. Ana, por sua vez, perdeu o que mais valorizava: o status social e a segurança financeira que Ricardo lhe proporcionava. O casamento deles, já frágil pela ganância mútua, desmoronou em meio a acusações e rancores. O mundo dela desmoronou. Carol me contou com uma mistura de tristeza e conformidade. Eu, por outro lado, emergi daquele caos com uma sensação de paz e liberdade que há muito não sentia. Com o dinheiro da venda do apartamento e o controle total sobre minhas economias, investi em um pequeno sítio no interior de São Paulo, um lugar tranquilo com uma horta e um pomar, onde posso cultivar minhas próprias frutas e legumes. Minha neta Carol, que sempre foi um raio de luz em minha vida, me visita frequentemente. Ela, que nunca se deixou levar pela ganância dos pais, é minha verdadeira família agora. Juntos estamos construindo novas memórias, longe do veneno da ingratidão. A cada nascer do sol enquanto rego minhas plantas, sinto que a dignidade foi restaurada. Aqueles que me consideraram um fardo agora carregam o peso de suas próprias escolhas. Foi tarde demais para se arrependerem. Minha vida, antes subestimada, floresceu, provando que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em seu dinheiro, mas na sua resiliência e na força silenciosa de sua justiça.